Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jânio Lima, estamos aqui mais uma vez para o canal Python DS. Hoje vamos fazer um vídeo aqui para trazer um assunto que é interessante, foi resultado de um livro que eu acabei de ler, mas é legal porque ele conectou o tema lá da nossa playlist de estatística básica. É um livro, o título desse vídeo já dá um spoiler, que o nome do livro é Como Mentir com Estatística, mas o nosso vídeo aqui vai ser como não mentir com estatística e principalmente como não ser enganado por pessoas e instituições e organizações que eventualmente estejam mentindo, seja deliberadamente ou não. A estatística ela tem uma característica interessante que muitas das informações, dos cálculos e das conclusões que se tiram quando você chega realmente a uma fundamentação estatística bem feita, às vezes são contraintuitivas, ou seja, não vão, vamos dizer assim, bater com o senso comum. E esse é um risco, esse é um dos motivos pelos quais muitas pessoas, até sem saber, até por ignorância, acabam usando indevidamente estatística, e aí é o que esse livrinho assim, não é propaganda mais uma vez de livro, a gente não ganha nada, pelo contrário, a gente gasta uma grana aqui comprando livros para compartilhar o conhecimento com vocês, mas esse livro, que é o Como Mentir com Estatística, ele traz de uma forma bem lúdica, bem engraçada, muitos conceitos estatísticos bem interessantes, bem importantes, e demonstra como você deve ter cuidado. O nome dele ali é claro que é uma brincadeira, o autor não pretende que você aprenda a mentir com estatística, mas para você entender o que está por trás das medidas estatísticas, dos números, das notícias de jornais, dos relatórios de empresas, das propagandas, para que aí sim você consiga interpretar aquilo e saiba fazer as perguntas corretas, analisar onde tem um cheiro ali de mentira para você ser mais cético sobre determinadas informações e ir atrás do conhecimento. Não é contestar as informações pela contestação, mas ter fundamentos para você ir atrás das informações verdadeiras. Isso é uma coisa bem interessante e muito importante no momento atual e em qualquer momento, tanto na sociedade quanto nas organizações. Então vamos lá. Então aqui eu deixei hoje, como o vídeo, a pegada é o estudo ou o comentário de alguns pontos. É claro, eu não vou trazer o livro inteiro, eu trouxe aqui alguns tópicos aqui, 5 tópicos que são bem interessantes, não estão com os mesmos títulos que o autor usa, claro, mas são tópicos aqui correlatos, né? Então, a amostra enviesada, manipulação ou escolha seletiva de média, moda, mediana, de medidas para você falar sobre determinadas informações, ocultação de dados relevantes sobre números, gráficos enganosos e correlações espúrias. Eu escolhi aqui esses itens para a gente discutir sobre eles, né? O primeiro aqui, o primeiro é a amostra enviesada. Eu não vou trazer código. E na verdade, assim, tem alguns códigos aqui nesse notebook, alguns inclusive que já estão nas nossas playlists de estatística básica. Fica até aqui o convite, né? Aproveitando o nosso vídeo, a gente está com uma campanha aqui no nosso canal que é: se o nosso vídeo de lançamento dessa playlist de estatística básica, o vídeo 1, que eu vou deixar o card aqui e vou deixar também na descrição do vídeo, chegar a 1.000 visualizações, nós vamos criar um novo curso aqui, uma nova playlist sobre aprendizado de máquina com o Python. Já está mais ou menos organizado o conteúdo, a gente já avançou bastante, eu lancei essa campanha, está mais ou menos com um mês, e a gente já avançou, já estamos chegando em 850 visualizações nesse vídeo que está da campanha aí. A gente não ganha nada, na verdade, com isso. A ideia da campanha é gerar esse movimento, esse engajamento, compartilhar com mais pessoas o conhecimento sobre estatística, dada a sua relevância para tomada de decisão, sua relevância como a base para a ciência de dados, para análise de dados em geral. Então fica aí o convite.
E aí o que que esse notebook eu vou deixar claro com vocês, mas ele vai servir mais de base aqui para a gente trocar algumas ideias. Alguns pedaços dele já vêm de outras aulas do curso de estatística básica do nosso canal ou do curso de análise de dados. Mas em alguns pontos a gente vai usar mais para discutir o conceito. E o primeiro deles é a questão da amostra enviesada. Qual é a questão da amostra enviesada, que vai ter até uma conexão com o próximo tópico, que é a manipulação na escolha, manipulação ou escolha seletiva de algumas medidas para dar notícia, para fazer uma propaganda. E uma coisa que o autor traz que é bem interessante é o seguinte: você vê muitos produtos, isso tem muito em produto de saúde, ou produtos cosméticos, por exemplo, pasta de dente, né, creme dental, produtos para limpeza de pele, às vezes até em produtos domésticos. Ele dá muitos exemplos interessantes. Por exemplo, a marca X mostrou que o uso diário do seu creme dental melhorou até 40% a condição de cáries nas pessoas. Aí você vê ali, poxa, 40%. Veja que é uma informação bem relevante, né? Vamos colocar aqui, ó, marca X afirma, imagine que isso você está vendo ali no jornal, na propaganda, é isso aqui, afirma que o uso diário de seu creme dental melhora em 40%, aí bota aqui aquelas letras grandonas, né, bonitas, piscando, um modelo ou uma modelo ali bonitão, bonitona, com os dentes brancos, né, e aí a condição das cáries. Eu fiz questão de escrever só para a gente analisar aqui essas informações aqui. Primeira informação, quando você vê número solto aqui, antes mesmo de pensar na questão da amostra enviesada, o que significa melhorar 40%? Melhorou em relação à marca concorrente, melhorou em relação à situação que as pessoas que foram analisadas estavam antes de usar aquela marca, melhorou em relação a outra versão daquela própria marca. Então percebam que numa única fraçãozinha aqui, num único pedacinho de uma frase que está usando supostamente estatística para dar autoridade a uma afirmação de marketing, você tem uma série de perguntas que você tem que fazer para que você não seja enganado, para que aquilo não seja uma estatística mentirosa. E ao mesmo tempo, na hora que você que trabalha com marketing, na hora que você trabalha com empresa, vai fazer tais afirmações, e principalmente na hora que você trabalha com pesquisa, vai fazer um trabalho lá da sua faculdade, do seu colégio, de qualquer área que você está estudando, nunca, 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 por isso o nome do vídeo, como não mentir com estatística, nunca faça esse tipo de afirmação sem que você deixe claro todas as demais informações aqui. Então, de cara, esse tipo de afirmação, ele precisa aqui, como eu já mencionei ali, informações ocultas que estão aí. Melhorou em relação ao concorrente? Melhorou em relação à própria marca X? Digamos que uma versão anterior melhorou em relação à situação das pessoas que participaram da pesquisa? Então são apenas algumas das perguntas que você já vai só aqui para esse pedacinho do melhorou 40%. A condição das cáries, tal. Agora, outra pergunta que aí sim tem um pouco a ver com a amostra. Quantas pessoas participaram dessa pesquisa? Vamos colocar aqui, então, que essa primeira parte, eu vou chamar aqui de perguntas relacionadas à afirmação melhora em 40%. E agora, vamos fazer aqui o seguinte. Fazendo porcaria aqui.
perguntas relacionadas à amostra. Primeira coisa, quantas pessoas participaram do estudo? Porque de repente, vamos lá, uma marca lá pega 10 pessoas, passa 30 dias e faz um estudo. Será que 10 pessoas durante 30 dias têm representatividade? Outra coisa, estas pessoas representam a população do público-alvo? A população aqui eu não estou usando um rigor estatístico para falar de população. Digamos assim, eu estou fazendo uma propaganda aqui no Brasil. Essas pessoas que foram escolhidas para o estudo, elas representam de alguma forma assim, o brasileiro médio, se é que existe. Essa é uma outra coisa que o livro fala bastante. O americano médio, a pessoa, sei lá, o texano médio, ou o nordestino médio, o brasileiro médio. Quem é essa pessoa? Quem é o brasileiro médio? Então, muitas afirmações dessas usam esses termos sem necessariamente ter um rigor. E aí, para você ter um rigor, você tem que fazer, e aí você vai ter, por exemplo, nas pesquisas que usam bastante o rigor científico, as pesquisas, por exemplo, de pesquisas eleitorais, pesquisas realizadas por órgãos, por exemplo, como o IBGE, que tem toda uma série de técnicas utilizadas ali por trás para tentar pegar realmente, além de um número que tem uma representatividade, há diversas técnicas, não vou entrar aqui nesse vídeo, mas há diversas técnicas de realizar a amostragem, tanto para definir o tamanho daquela amostra, definir qual a capacidade de informação que aquela amostra tem, definir como aquela amostra pode representar adequadamente a população que está sendo estudada. Então, são diversas perguntas que você pode fazer. E o detalhe, assim, é claro que eu não sei até que ponto, né, no livro ali ele traz informações apenas anedóticas ou informações verdadeiras. Mas ele dá o exemplo de uma marca como essa aqui, que está fazendo uma propaganda dessa, que saiu fazendo a mesma tentativa, fez com 20 pessoas e aí deu o resultado pior. Fez com mais 20 pessoas, deu o resultado mais ou menos. E foi repetindo a mesma tentativa até chegar no número que você quer. Isso aí já não é só nesse livro, né? O meu professor de estatística e vários professores lá do mestrado, eles falam bastante sobre isso, o cuidado que se tem que ter. Quando você está fazendo pesquisa científica, você não pode extrair dos dados aquilo que você quer provar. Então, quando uma marca, ou uma empresa, uma organização tenta, ou você mesmo, dentro da sua empresa, fazendo lá geração de dados para mostrar que o resultado da sua área está melhor do que estava antes, muito cuidado com isso. Se você extrair apertando os dados, ele vai uma hora confessar aquilo que não é verdadeiro. Ele vai te dar, de alguma forma, um número que possa representar aquilo que você quer afirmar. Então esse é um cuidado muito grande, assim, que aí a gente pode perguntar aqui como foram conduzidas as pesquisas. Eu estou perguntando isso de forma bem geral, porque aqui o como foram conduzidas as pesquisas ou os estudos, vou até não chamar de pesquisa, né? Os estudos, você pode ter, se eu fiz isso aqui com um grupo, e aí eu fui fazendo várias vezes até chegar naquele resultado, forçando a barra, e principalmente descartando os resultados que não são favoráveis, sem que se faça uma análise. Eu peguei o mesmo creme dental e fui forçando a barra até que em determinado grupo ele foi e deu aquele resultado que eu queria. Mas não necessariamente aquele resultado foi por conta do meu creme dental. Então isso aqui são algumas informações que a amostra enviesada pode levar você a ter problemas com os dados de estatística. Um outro exemplo bem legal, não vou colocar aqui, mas que ele mostra, é uma pesquisa eleitoral lá por volta da década de 50, ou um pouco antes da década de 50, mostrava, por exemplo, que o candidato republicano lá nos Estados Unidos iria ganhar a eleição. E aí você
chega na eleição e quem ganhou a eleição foi o candidato democrata com uma diferença bem relevante. E aí o que ele analisa? A pesquisa que foi feita foi uma pesquisa de uma revista que a maioria do público-alvo, dos assinantes daquela revista, primeiro, para ser assinante tinha uma condição aquisitiva maior, morava em determinadas regiões dos Estados Unidos que tinham um histórico de votar em republicanos maior do que o normal, e além disso, você tem a questão de que foi uma pesquisa que respondia quem queria. Então você tem uma série de elementos ali que estão dando indícios de que aquela amostra ela pode ter um viés ali que vai tender para um lado ou para o outro. É a mesma coisa, assim, eu não vou entrar em nada de questões políticas ou das pesquisas eleitorais que a gente tem hoje, mas se você faz uma pesquisa, e às vezes a pesquisa que você faz é um sentimento ali que você tem no grupo, na bolha da qual você participa. E aí você está vendo a opinião daquelas pessoas que estão ao redor de você. E todas aquelas pessoas têm algum grau de similaridade, porque são amigos, porque fazem parte do grupo A, do grupo B. Isso aqui também não tem rigor científico, mas há alguma tendência de que essas pessoas tenham pensamentos similares e que se você for perguntar aquelas pessoas que estão ao redor, normalmente vai ter vamos dizer assim, um viés, um enviesamento para um lado, para o candidato A, para o candidato B, para o candidato C ou para o candidato D. Então, quando você usa técnicas científicas para determinar de forma adequada a amostragem, para você verificar se aquela amostra representa adequadamente o público-alvo, se você tem cuidado com a própria condução dos estudos ou das pesquisas, e você usa critérios aqui que sejam passíveis de verificação, aí você vai realmente ter uma informação mais apurada. Por isso que muitas vezes os resultados de estudos, de pesquisas, podem ser contraintuitivos em relação àquilo que a gente está imaginando que seja algo verdadeiro. Então, primeira parte aqui a gente já passou. Vamos agora aqui para a questão da manipulação ou escolha seletiva da média, da moda e da mediana, que é um outro cuidado. Eu falei bastante sobre isso na nossa playlist de estatística básica. Vou deixar nesse momento aqui, inclusive, o link dos vídeos e o card aqui para que você acesse, se você quiser, não tiver visto esses vídeos, sobre o estudo dessas medidas, como realizar os cálculos e como interpretar essas medidas. Mas aqui, só para a gente ter um exemplo, aqui eu estou tentando de forma bem fictícia mesmo e bem simplificada, trazer alguns dos exemplos que o livro fala sobre questão, por exemplo, de renda. Ele falou lá sobre renda de uma universidade, por exemplo, a universidade para fazer propaganda, para mostrar que ela tem um sucesso na formação dos seus alunos, ela mostrou uma pesquisa lá que o aluno médio da universidade Y tem uma renda anual de $10.000. E aí mostra, legal, então vou colocar meu filho aqui nessa universidade, porque meu filho vai ganhar $10.000 quando sair da universidade. Da mesma forma, um exemplo que ele coloca lá, inclusive de como você usar. Eu vou até esconder aqui para que vocês não vejam o spoiler. Já viram, mas tudo bem. Quando você vai, por exemplo, é um corretor de imóveis e quer vender um imóvel e mostrar que o teu bairro é um bairro de pessoas de alto poder aquisitivo. E aí a pessoa diz, não, o rendimento médio das pessoas aqui do meu bairro é quase R$20.000. Então, normalmente o pessoal ali que tem um poder aquisitivo legal, vai ser um bairro tranquilo, blá, 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 e aí o papo de corretor. Aí do outro lado você é da associação dos moradores e quer negociar ali com a prefeitura para baixar impostos daquele bairro. Aí você vai e a mesma pessoa diz, mas a gente precisa de reduzir aqui tais taxas, a gente tem que ter isso, tem que ter aquilo outro, porque o rendimento médio aqui do pessoal do meu bairro é de apenas R$3.000. Aí você começa a pensar, há um ano atrás eu comprei o imóvel, era 20 mil a renda média. Agora é 3 mil. Quem está falando a verdade, quem está falando a mentira? E aí a gente vai ver com esses números bem simples, mas que na prática a lógica estatística por trás disso aqui vai servir. Ó.
Eu vou aqui importar essa biblioteca que a gente já estudou em alguns dos nossos vídeos e vou dizer que assim, o bairro XPTO tem esses valores aqui como sendo a renda. Imagina aqui que eu tô com milhares e mais milhares de pessoas que moram no bairro e fui tabulando a renda de cada uma dessas pessoas. Aí eu rodei aqui, essa é a minha renda. Agora eu sou o corretor de imóveis, aí eu vou dizer o rendimento médio na visão do corretor. Gente, se você é corretor, me desculpe, é brincadeira aqui, não vão se irritar comigo. É só a gente entender assim, qual é a abordagem quando você quer dizer que uma coisa é para cima ou para baixo, e depois a gente ter a noção de que não é bem assim. Por mais que o cálculo esteja correto, a transparência na informação ela faz com que você evite a manipulação das pessoas a partir dos dados. Então vamos aqui, ó. O rendimento médio na visão, vou dizer assim, ó, na visão de quem quer mostrar que o bairro tem pessoas de alta renda. Olha aqui que texto bonitão, só para não dizer que são de um público específico, tá bom? Mas vamos lá. Aí eu disse aqui, caraca, legal, esse bairro aqui, o rendimento do médio dessas pessoas é de R$19.100. Então é um rendimento legal para o padrão brasileiro, então, caraca. Aí vamos ver agora o rendimento médio na visão de quem quer mostrar que o bairro tem pessoas com renda menor. Não vou dizer baixa renda porque vocês vão ver que o valor não é baixo, é mais do que acho, quase 3 salários mínimos. Mas vejam aqui que agora deu 3.100. Poxa, Jânio, e agora? Quem poderá nos defender? Nem o Chapolin Colorado resolve isso aqui, gente. Ambas as informações estão corretas. O que a gente tem aqui é que a primeira informação aqui é a média, a segunda é a mediana. Usar esse termo, muitas vezes, em jornais, em notícias, ou mesmo em propagandas de vendas de alguma coisa, isso pode ser utilizado em relatórios, às vezes até relatórios técnicos usam termos como esse, o rendimento médio do bairro X, o rendimento médio do bairro Y, o rendimento médio de um ex-aluno da universidade XPTO. E você não necessariamente falar que é o rendimento médio está errado. Você só precisa dizer qual é a referência, quem fez parte desse cálculo, você mostrar, por exemplo, quem fez ou que tipo de alunos fizeram, né? E se você quer fazer uma análise mais técnica, você tem que descer para dentro dos dados e analisar. Vejam aqui, se eu tirar esse cara, o que vai acontecer agora? Ó? Rodei, vou rodar o de baixo, ó. Vejam que o de baixo mudou, mas mudou pouca coisa. Agora vamos ver o de cima. Caiu quase pela metade. Por quê? Porque eu tinha um coleguinha aqui que ganhava R$100.000 por mês. Então, na hora, imaginem aqui, que até os exemplos que o pessoal coloca, você está sentado aí na mesa com 4 colegas no shopping tomando milkshake. E aí o Bill Gates chega e senta na mesa com você. O rendimento médio daquela mesa foi para a estratosfera, mas nem um centavo a mais subiu na sua carteira. Concordam comigo? Então, a média, ela tem esses problemas. Ela é o que a gente chama de uma medida estatística não robusta. Ela sofre muito os impactos de valores extremos. Então, se você tem alguém, uma única pessoa que tem um valor, mesmo que eu tivesse aqui milhares de pessoas, se eu tenho uma única pessoa, por exemplo, num bairro ali, que tem 10.000 pessoas morando, e aí eu jogo ali uma única pessoa bilionária, sei lá, o cara ganha bilhões e mais bilhões, 10 bilhões de dólares por mês. Caraca, esse cara vai fazer com que a renda daquele bairro suba para a estratosfera. Né? Então, é muito cuidado com essa informação aqui. E o de baixo, a gente está usando a informação que é a mediana. A mediana, ela sempre pega, ela faz um cálculo que ela vai pegar mais ou menos onde está o meio do teu conjunto de dados. Para entender melhor sobre como fazer esses cálculos, qual a interpretação da média mediana, fica mais uma vez a dica de consultar o nosso
vídeos sobre estatística básica na nossa playlist. Logo no primeiro vídeo, que é o vídeo, inclusive, da campanha que eu estou fazendo para a gente gerar um novo curso de aprendizado de máquina, eu já explico um pouquinho sobre a média. E aí, nos vídeos seguintes, eu falo, inclusive, sobre esses problemas aqui de você trabalhar com média. Outra coisa interessante aqui, que é a ocultação de dados relevantes sobre os números. Essa própria informação aqui, você dizer qual tipo de medida você está usando, medida de tendência central. Além disso, você falar se aquele teu conjunto de dados, ele tem ou não tem valores extremos. Não é você ter que dizer, eu estou incluindo todo mundo. Não, mas se tem algum valor extremo, por exemplo, eu estou calculando a média, e no meio de pessoas que ganham 2.000, 3.000, 1.500, 4.000, 5.000, tem uma pessoa, duas, três, que ganham 100 milhões de reais, que ganham 10 milhões, isso é informação relevante. Então isso teria que estar numa nota explicativa, teria que estar em algum comentário, ou em alguns casos até ser removido aquela pessoa ou aquelas pessoas que são valores extremos daquela medida para que você realmente tenha o cálculo de maneira mais adequada. Agora, a outra coisa aqui, nessa mesma lógica de ocultar informação, imaginem que eu tenho um aluno A e o aluno B e a gente fez aquele velho teste de QI. E aí você tem aqui, o aluno A tem um QI de 98, o aluno B tem um QI de 96. E aí você se pergunta, né, qual dos dois é o melhor? Por lógico, a primeira decisão, quando você trabalha com números absolutos, é você dizer, se um é 98 e o outro é 96, é óbvio, Jânio, que o melhor é o aluno A, certo? Então essa é a informação comum. Aí você diz, mas como é que se calculou esse QI? E aí você vai ver que o QI é um teste, existem vários modelos de teste de QI, não sou o maior especialista em teste de QI, mas a explicação que é bem interessante no livro, mas que serve o raciocínio, pensem nisso. O raciocínio serve para outros tipos de cálculos similares, até para o próprio cálculo que eu falei, por exemplo, de pesquisa eleitoral. É que você tem cálculos que vão chegando e aí nesse cálculo, ele vai chegar em um valor aproximado do coeficiente de inteligência daquele aluno. Só que esse valor ele é aproximado porque tem um cálculo estatístico para dizer qual é aquele número. E normalmente, muitos cálculos, você tem o que a gente chama de popularmente de margem de erro. Existem outras medidas estatísticas também que vão medir qual é o grau de assertividade, o intervalo de confiança, tem alguns cálculos que você faz para chegar a isso. Mas eu coloquei aqui de forma bem simplificada mesmo, para deixar aqui numa linguagem coloquial, para vocês entenderem o raciocínio. Se eu tenho um número, que esse número absoluto, ele não necessariamente representa um ponto, mas sim uma faixa de valores, então nessas situações sempre você tem o que a gente chama de margem de erro. E aí, quando você vai avaliar o resultado, por exemplo, do aluno A, você não pode dizer que o aluno A tem um QI de 98 especificamente. Assim como, por exemplo, numa pesquisa eleitoral, você não pode dizer apenas que o candidato A está com 40 pontos e acabou. Sempre vocês até veem quando tem essas divulgações nos noticiários que diz, o candidato A está com 40% com a margem de erro de 2 pontos para cima ou para baixo. Isso significa que no caso do aluno ou no caso de uma pesquisa eleitoral de um candidato, o que a gente tem que analisar são os limites daquele resultado e não apenas o valor específico. Então, por exemplo, o aluno A, ele tem, na verdade, um QI que pode ir de 95 a 101, porque não é uma pesquisa com um valor determinístico, é um valor que ele está dentro dessa faixa. Então, isso é o que significa, não que o aluno tenha exatamente 98 de QI, mas o QI dele, de acordo com os critérios daquela pesquisa, daquele teste, indica que ele está nessa faixa. Já o aluno B, se a gente rodar, a gente vai ver que ele está numa faixa de 93 até 99. Então, o que a gente quer dizer com isso? Imagine aqui, se na prática esse aluno, vamos dizer assim, que o aluno A, na prática, ele realmente, a inteligência dele estiver aqui em 95. E o aluno B, a inteligência dele estiver em 99, quem é mais inteligente é o B e não o A. Mas com esses números eu nem posso dizer que o A é mais inteligente e nem que o B é mais inteligente, porque não há
uma diferença com grau de significância, ou seja, com uma capacidade definitiva de distinguir, de dizer que um é realmente melhor com toda a certeza do que o outro. O que a gente diz aqui é que teria um empate técnico, porque o A ele vai ter aqui, se o aluno A estiver, por exemplo, entre 100 e 101, aí realmente ele sempre vai ser melhor porque o outro vai até 99. Porém, se for o contrário, se o A estiver, por exemplo, vamos ver aqui, ó, esse cara, o B é até 99. Então, se o A tiver entre 98 e 95, ou seja, entre 95 e 98, o B ainda é melhor que ele. Já se o B tiver realmente, por exemplo, entre 93 e 94, que aí ele não entra na faixa do de cima, aí realmente ele seria pior do que o A, e aí não teria como você confundir. Então essas são as situações aqui que você tem que ter cuidado. Assim, eu fiz essas matemáticas aqui na hora, de forma bem simplificada, mas a lógica que você tem que entender é isso. Se você tem uma margem de erro, a margem de erro normalmente ela significa que a partir daquele número que você encontrou, você coloca aquela quantidade de pontos, no caso aqui 3, né, para cima ou para baixo, é onde você chega aos limites do resultado do aluno A. Da mesma forma, o resultado do aluno B com 3 pontos para cima ou para baixo é o resultado real do aluno B. Então essa é a lógica, por isso tem que ter cuidado. Qual seria a informação aqui que estaria escondida? O número aqui da margem de erro. Se você tem algum tipo de cálculo desse, de pesquisa dessa que está sem o número da margem de erro, você tem que pegar esse número para você interpretar adequadamente. Agora vamos aqui a outra questão, a ocultação da amplitude dos dados. É uma informação, eu vou trazer aqui um exemplo que está no nosso vídeo da análise de carros, é um vídeo grande pra caramba, bem legal, com um aulão sobre a condensação aí dos últimos 12 vídeos de estatística básica em um só, que faz análise do consumo de combustível por veículos. Eu vou rodá-lo aqui, não vou explicar o detalhe, vou só mostrar para vocês o seguinte aqui, ó. Eu tenho um conjunto de dados que tem aqui informações diversas de carros e a gente vai analisar essa coluninha aqui, HWI, que é a coluna que diz qual o consumo, a quantidade de milhas que um carro faz por galão de combustível na estrada. Então aqui, olhando esse conjunto de dados aqui, que é um conjunto bem legal, assim, são dados de 234 observações coletadas de 99 até 2008 de diversas marcas. Aqui a gente pode ver o seguinte, ó, o consumo médio na estrada desses carros analisados é de 23,44. O consumo mediano desses carros é de 24. É mais ou menos, é similar aqui. Agora, o que que essa informação significa? Se você, vamos dizer que fosse uma marca só, aí a gente tem várias, mas vamos só supor que fosse uma marca só e você estivesse usando essa informação para vender seus carros. E aí você iria dizer, os carros da minha marca, eles fazem em média 24 galões ou 23,40, mais de 23 galões, não, mais de 23 milhas com 1 galão de combustível. E aí você vende o teu carro com essa propaganda. E muitas empresas de produção de veículo fazem isso. Agora vamos dar uma olhadinha aqui em algumas informações. Por exemplo, ó, pegando a média. Desculpa, vou pegar a primeira mediana, que a mediana vai ter até melhor. Pegando a mediana, quantos carros dos 234 analisados estão dentro da mediana, ou seja, são iguais à mediana, fazem realmente 24? Vejam, 13 carros. Então a mediana ela não está necessariamente dando informação. Se eu pegar aqui a mediana, eu tenho ela aqui embaixo, ó, 13 dividido por 234 vezes 100, eu vou chegar ao percentual. Quantos carros estão ali fazendo a mediana? E vejo que apenas 5% dos nossos carros realmente entregam essa capacidade. Aí vamos olhar agora na média.
Eu peguei esse cálculo aqui, eu estou indo lá, fazendo, vendo quantos carros estão na média, e eu faço uma contagem. É basicamente isso que está sendo feito aqui. Ó. E nós temos que nenhum carro faz exatamente a média. Isso aqui, até quem estuda estatística, é claro que nesse conjunto de dados não tem uma distribuição normal. Quem estuda estatística vai entender o que é a distribuição normal, mas se você não estuda, se não viu ainda o que é isso, dá um Google e procura o que é distribuição normal ou distribuição gaussiana. É um tipo de distribuição dos dados que é muito comum no nosso dia a dia. E essa distribuição, ela normalmente diz o seguinte: a maioria dos valores vão estar próximos à média quando você tem uma distribuição normal, mas a probabilidade de alguém ser exatamente igual à média é zero. Isso tem um monte de conceitos estatísticos por trás que são contraintuitivos, como eu falei no começo, mas que são verdades que são provadas matematicamente. Por quê? Porque a nossa média ela é 23,44. Se a gente for olhar, não tem, na verdade, nenhum carro nem com casas decimais para começar. Então já começaria aí por aí uma complicação. Mas vamos então fazer o seguinte: eu vou arredondar, então, não vou usar o 23,44, eu vou calcular pelo valor arredondado. Então, essa outra fórmula aqui faz o valor arredondado. Então, com o valor arredondado, nós só temos 7 carros dos 234. Então, quando eu rodo aqui, apenas 2,99% dos meus carros estão fazendo a média mesmo. Então, o valor da média sozinha não quer dizer muita coisa. Você tem que analisar o conjunto de dados e outras características. E um número que eu expliquei logo no primeiro ou segundo vídeo da nossa playlist é a amplitude, que parecia ali no primeiro caso um número que não diz muita coisa, mas vejam aqui como essa informação é relevante. Eu vou mostrar para a gente a amplitude do consumo de combustível dos carros analisados nesse conjunto de dados. Vejam, a amplitude é de 32 milhas. Isso significa que entre o carro com a melhor performance e com a pior performance, nós temos aí uma diferença de 32 milhas. E aí vamos ver qual é o valor máximo de consumo e o valor mínimo de consumo. 44 é o máximo, significa que o melhor carro ele faz 44 milhas com um galão. O pior carro ele faz 12 milhas com um galão. Então vejam que uma amplitude de 32 em um dado que o máximo é 44 e o mínimo é 32 é uma amplitude gigantesca. Então olhar a média sozinha num conjunto de dados desse, de cara, você não precisaria nem procurar quantos tem. Olhando a amplitude você já vai entender que se o valor absoluto melhor é 44 e o pior é 12, com amplitude de 32, esse conjunto de dados é muito instável para que eu considere como um conjunto de dados adequado para a minha análise. Continuando aqui agora, na nossa jornada aí para aprender como não mentir com a estatística e como não ser enganados por estatísticas mentirosas, continuando a análise do nosso carro aqui, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, eu vou calcular a média do nosso consumo e agora o nosso tópico é gráficos enganosos. Aqui eu tenho novamente aqui a média, aqui a Honda como o melhor desempenho e o Land Rover como o pior. Agora eu vou carregar algumas bibliotecas de geração de gráfico. Tem também uma playlist só para ensinar geração de gráficos aqui no canal. Mas vamos ver aqui um gráfico bem simples. E esse gráfico aqui está mostrando para a gente aqui, ó, de forma bem ordenada, bonitinha aqui, para confirmar aquele dado numérico ali. Ó, o melhor desempenho é da Honda, o pior desempenho do Land Rover, e aqui você tem outras opções no meio. Agora vamos ver o problema que você tem se você gerar um gráfico de maneira inadequada. Aqui eu não fiz praticamente nenhuma manipulação. Só coloquei o tamanho do gráfico, coloquei o tipo do gráfico, que é um gráfico de barras, e o título aqui de cima. E aí eu estou passando o meu valor médio aqui de consumo. Agora vamos fazer aqui uma única alteraçãozinha, de nada, Jânio, assim, só para brincar com o dado. Eu estou acrescentando aqui apenas isso, xlim. E aí eu vou rodar, a gente vai ver o que aconteceu e vamos interpretar o que é esse xlim. Vejam agora, o xlim, gente, é o seguinte, são os limites do eixo x. Eu tenho aqui os limites vindo de 0 até 200. Vejam que o dado é exatamente o mesmo, mas quando eu olho aqui, eu estou vendo aqui
a diferença ponto a ponto desses dados. Quando eu olho aqui, eu ainda vejo mais ou menos, continua sendo a ronda aqui, mas olhe que começa a ter uma confusão aqui, ó, olhando, e se essa visualização tiver menor, eu começo a ter uma dificuldade de ter uma distinção realmente do resultado de um para o outro. Vejam aqui uma outra alteração que eu posso fazer, que aí vai esculhambar tudo aqui, por exemplo. Eu posso pegar e jogar aqui, ó, um 20. Ao invés de ir de 0 a 200, ele vai de 0 a 20. E vejam agora que ele igualou todo mundo aqui, gente, ó. Aqui foi o inverso. No outro, a gente teria ali... quer dizer, não é nem o inverso, né? Que ele, tudo bem, que no começo a gente vê mais ainda que a diferença, mas você chega num ponto, ou seja, todo mundo que o consumo está acima de 20, você cortou. O gráfico está errado? Tecnicamente, o Python está aceitando. E qualquer linguagem de programação, planilha do Excel, qualquer lugar que você gera um gráfico, você consegue definir os limites dos eixos. Mas esse gráfico ele é um gráfico mentiroso. Esse aqui não tem nem outro nome, não é errado, não é com probleminha, não, é um gráfico mentiroso. Ele está simplesmente mostrando que da Chevrolet para baixo todos eles são iguais, quando a gente vê que é uma mentira absurda. E ele simplesmente fez isso, ó. Ele pegou aqui, deixa eu ver, talvez não dê para ver direito o meu mouse, mas ali, ó, nós temos o 20 e olhem que tudo que estava do 20 para cima, ele cortou. E isso aqui, pasmem, mas a gente vê às vezes em noticiários, a gente vê em informações de diversos. Se você procurar na internet, dar um Google com gráficos enganosos, você vai ver diversos prints de televisões, prints de relatórios com informações sendo geradas erradas. Então é importante você interpretar. Pô, por que está vindo até aqui? Você começa a ver muita coisa igual, por que está vindo até aqui? Por que que essas informações realmente são iguais? Se você vê muita coisa igual, vá atrás do dado. Tem alguma tabela? Tem a informação tabulada? E aí você vai ver, poxa, como é que eu tenho 32, 29, 26 e o meu gráfico vai até 20. Então é um erro grotesco, mas é um erro que acontece. E aí, por fim, a questão das correlações espúrias. As correlações espúrias, eu não trouxe um gráfico de correlação espúria, eu trouxe um gráfico bem simples aqui para a gente ver a correlação e vou deixar um link que eu já deixei também quando estava ensinando a análise de correlação sobre exemplos. Eu vou abrir lá só para a gente rir junto aqui de alguns deles. Mas para a gente entender o que é a correlação, eu estou gerando aqui uma base de dados bem simplesinha, de dados fictícios, com os dados aqui de diversas famílias, a renda de cada família, o valor de poupança de cada, quantidade de filhos e anos de estudos. E aí a gente vai tentar calcular se há uma correlação entre o valor da renda da família e o valor da poupança que aquela família faz. E aí a gente acha um número aqui, que se vocês forem lá na nossa aula sobre esse tema, vocês vão ver que esse número vai até 1. Então 0,98 está muito próximo de uma correlação positiva perfeita. Quer dizer que sim, à medida que a renda aumenta, a poupança aumenta. E aí a gente pode ver isso graficamente aqui. Nesse gráfico que a gente tem aqui, é exatamente assim, imagine que cada um dos eixos, no eixo eu tenho a renda, no outro eixo eu tenho a poupança. E isso está dizendo que à medida que um aumenta, o outro vai aumentar. Aí qual é o cuidado com isso? Esse tipo de informação aqui, como é uma informação fictícia, ela pode, até a gente que conhece, né, a base, né, você não vai, dificilmente você vai conseguir fazer poupança se você não tem uma renda, e quanto menor a renda, mais difícil é você fazer a poupança, porque você vai ter que ter as suas despesas. Isso são informações que eu estou falando que não estão ditas no gráfico. O que o gráfico está dizendo é só que dados os números que eu levantei, à medida que a renda aumenta, a poupança aumenta. É isso que o gráfico está dizendo. As conclusões que se tiram a partir daí precisa de uma análise mais aprofundada para tentar entender as causas dessa correlação. Porque correlação não é causalidade. Uma coisa não necessariamente causa a outra. Qual é o cuidado inverso, a pegadinha, né? Eu até ouvi, eu não posso afirmar, mas que, por exemplo, já tiveram alguns problemas até com algumas das ideias colocadas nesse livro que eu estou dando de referência, que é o Como Mentir com Estatística, que foi colocada assim uma inversão dessa afirmação que eu acabei de falar, que também é perigosa e também pode se tornar uma falácia.
O que que eu acabei de falar? Correlação não é causalidade, ou seja, não é porque um número está bonitinho, dizendo aqui que está quase perfeito, que essa correlação está, uma variável está explicando a outra. Você tem que aprofundar, por exemplo, aqui teria que ter uma análise de economia para verificar se isso realmente tem uma causalidade dentro dela. Porém, eu não posso também afirmar o inverso. Não é porque correlação não significa causalidade que eu posso afirmar. Não, não é, a correlação não tem nada a ver e a renda não influencia em nada na poupança. Eu chegar e dizer a correlação não é causalidade, então essa afirmação aí é uma mentira. Porque se essa afirmação eu estou dando sem nenhum fundamento, aí tudo bem, alguém pode chegar e me contestar. Agora, se eu fiz uma análise mais aprofundada, uma análise econômica, e consigo mostrar outros aspectos da renda das pessoas e do grau de poupança, e eu mostro que há sim uma causalidade, aí não pode simplesmente pelo fato de correlação não ser causalidade alguém contestar. E já foi usado essa falácia, por exemplo, para dizer que o cigarro não causa câncer, porque foi feito um estudo e viu que havia uma correlação ali entre o aumento dos casos de câncer de pulmão e dos casos do aumento das pessoas fumando. Só que foi colocada, não existe nenhuma prova que essa correlação está demonstrando que há uma causalidade. Portanto, eu não posso dizer, eu não posso afirmar, e eu posso até afirmar o contrário, que é mentira que existe essa causalidade. Só que, se eu tenho, por exemplo, um cientista, um especialista em câncer, especialista em câncer de pulmão, fazendo outros estudos que pega a correlação e que, junto com a correlação, faz outras análises e demonstra isso, aí eu não posso simplesmente usar essa diferença entre correlação e causalidade para dizer que aquilo é mentira. Mas, tirado esse disclaimer aí, que é o cuidado também de a gente não usar, tudo que eu falei aqui são informações que estão pegando pedaços, você tem que aprofundar para que você realmente também não passe a ser um falacioso ou um mentiroso com os dados. Então, tirando isso aqui, eu vou só mostrar aqui alguns gráficos que são bem legais, eu vou mostrar pelo menos 2 deles aqui, e aí vou deixar o link para que vocês acessem, que é um site chamado Correlações Espúrias. E vejam logo aqui o segundo. Filmes em que o Nicolas Cage apareceu e a quantidade de pessoas que se afogaram caindo em piscinas. E vejam que aqui, é claro que vão ter alguns pontos de diferença aqui, mas há um comportamento muito similar. E o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Absolutamente nada, 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 nada. Então, são números que, por alguma aleatoriedade, por alguma questão, acabou fazendo com que eles fossem similares. E vejam aqui que a correlação é de 66%, que dependendo da área de estudo pode ser uma correlação alta. Veja o outro aqui, o consumo per capita de queijo e as pessoas que morreram, né, estranguladas nas suas camas, nos seus lençóis. Vejam como essa aqui ainda é pior, né, a correlação. Vai realmente subindo ali ao longo do tempo. Então, são exemplos de que, olha aqui o número, 94%, está quase uma correlação perfeita positiva. Então, são exemplos de que apenas analisar a correlação não vai te levar a ter conclusões adequadas. Então, gente, eu vou deixar esse notebook aqui. É claro que ele é um notebook que não é um estudo de Python. Ele traz o Python para reforçar alguns conceitos muito importantes, mas que eu vou deixar para o estudo. Vou deixar aqui as referências. O principal livro que deu a ideia de fazer esse vídeo é esse aqui, Como Mentir com Estatística, mas tem outros aqui que também foram interessantes aqui nos nossos estudos. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, um vídeo com uma pegada diferente, que é uma pegada que eu tentei trazer aí a mistura, né, de um assunto tão denso, né, e às vezes complicado, contraintuitivo para algumas pessoas, mas um assunto muito, muito empolgante e muito poderoso quando você se aprofunda e vai vendo a usabilidade no dia a dia, para a ciência, para a academia, para as organizações, para o nosso dia a dia, e quão importante é você conhecê-lo para que você não minta com estatística e não se deixe ser enganado por aqueles que estejam mentindo com as estatísticas. Então, espero que tenham gostado de verdade.
Aproveitem, vou deixar mais uma vez aqui o recadinho. Acessem e divulguem o nosso vídeo do lançamento dessa playlist. É um vídeo do começo do ano, que é o vídeo 1, onde a gente faz a inauguração da playlist, que está chegando com esse vídeo ao 14º vídeo. Mas o estudo completo de estatística básica, ele está condensado nos 12 primeiros vídeos. Chegando em 1000 visualizações, vamos gerar um novo curso aí dentro do nosso canal Python DS para estudar aprendizado de máquina com o Python. Um abraço, até a próxima.